Oh, glória a Jesus. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Diga amém. Diga aleluia. Ah, como é bom, né? A gente estar na casa do nosso Pai. Não é verdade? Amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor. Porque mais um dia o Senhor nos dá o privilégio de estarmos assentados à tua mesa, para nos alimentarmos desse precioso pão da vida, que é a tua palavra, que é a própria presença de Jesus. Obrigada, Senhor. De todo o nosso coração te agradecemos e te engrandecemos o nome. Pai, é a tua palavra, então, Senhor, revela ela aos nossos corações. Não queremos, ó Deus, ficarmos confundidos, mas queremos entender, Senhor. Queremos compreender os teus mistérios. A tua palavra diz que o Senhor revela os teus mistérios para quem o Senhor quiser revelar. Então, que o Senhor deseje e faça isso hoje na nossa vida. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Que a igreja diga aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio. Eu estou muito feliz de ver você aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Aleluia. Então a gente vai estar passando alguns slides, né? Para a gente poder ter uma melhor compreensão da palavra dessa noite. Porque começamos a falar na quinta-feira passada acerca da igreja e a tribulação, amém? Quantos lembram? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que ficou sem dormir? Oh, meu Deus. Mas essa palavra, queridos, é para trazer consolo aos nossos corações, por sabermos que há um Deus muito poderoso, que tem o poder de guardar o seu povo, que tem o poder de sustentar o seu povo nas suas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade a essa palavra. E a pergunta é: onde estará, como será, como que a igreja, como que eu posso enxergar na palavra de Deus que a igreja está na tribulação, né? Porque a gente ouve falar. Mas será que isso está claro na palavra de Deus? Será que isso está muito explícito, né? Para que eu não tenha confusão. Isso está bem claro, amados, na palavra de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, abra comigo, por favor, o livro de 2 Pedro. Amém? Glória a Deus. Quem achou vai dizendo amém. Quem achou vai dizendo aleluia. Glória a Deus. Então, se você não trouxe Bíblia, né, você pode estar acompanhando aqui pelo slide. Mas quem trouxe Bíblia, por favor, leia na sua Bíblia. Amém? Para que você tenha uma melhor compreensão do texto. E a partir do versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo em fogo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita
a justiça. Amém? Vamos ler só até aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue enxergar a igreja nesse texto? Amém? Nós estamos vendo aqui algumas expressões que são muito comuns. Todas as vezes que a Bíblia vai dizer sobre o grande dia do Senhor, que é o dia que Jesus vai voltar. Amém? Nós encontramos nesse texto muitas expressões que nos dão a entender que Pedro está falando deste poderoso e grande dia do Senhor. Amém? Aleluia. E aí, ele faz uma pergunta. Ele fala assim, ó. Quem são as pessoas? Como que deve viver as pessoas, né? Ele fala assim, ó. Vivam de maneira santa e piedosa. Como que é necessário que essas pessoas vão estar vivendo nesses dias que antecedem a vinda do Senhor? Aí ele vai estar respondendo de maneira santa e piedosa. Por quê? Porque esse procedimento dos que estarão aqui antes do grande dia do Senhor, esse proceder santo e piedoso vai fazer o quê? Com que apresse a sua vinda. Amém? É por causa disso que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 24, que aqueles dias serão o quê? Abreviados. Se não fosse assim, nenhuma carne se salvaria. Amém? Acompanharam comigo aí? Glória a Deus. Então, amados, no versículo 12 está dizendo muito claro que a igreja, quem que vai estar nesses dias que antecedem a vinda do Senhor? A igreja. Como que ela vai estar vivendo? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você consegue compreender que a igreja estará vivendo na terra nos dias que antecedem a grande vinda do Senhor? Amém? Glória a Deus. E aí, como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29, por isso que vai dizer, e logo depois da aflição daqueles dias, o céu se enrolará como um pergaminho, a lua não dará o seu brilho, o sol se converterá em trevas, as estrelas cairão no firmamento. Então se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, a qual com seus anjos ajuntarão dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Amém? Então você consegue ver a igreja nesses dias? Aleluia, glória a Deus. Pode passar para o próximo. Agora, olha esse texto, amados. 2 Tessalonicenses. Ô, glória. Gente, quem assistiu a live das mulheres ontem? Ô, glória. Foi poderoso, não foi? Quem aqui conseguiu detectar uma falha nossa lá na live? Conseguiram, gente? Teve uma falha nossa lá que, meu Deus do céu. Eu passei a madrugada inteira rindo. Pastora, conta, eu vou colocar lá no grupo das mulheres. Porque o pastor fez questão de tirar a parte do vídeo onde tem a falha nossa. Eu vou deixar vocês todas curiosas. Vou colocar lá no grupo. Tá bom, gente? Vamos ler então 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus está dizendo a partir do versículo 1. Gente, a gente está aqui para aprender o que está na Bíblia. Amém? Nada do que eu estou dizendo para vocês está fora da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá? Ora, irmãos, quanto à vinda
Na sua Bíblia está escrito vinda? Sim. E a nossa reunião com Ele. Está falando da vinda e da nossa reunião com Ele. Dá um parêntese aí que eu quero explicar algo muito importante. Os nossos irmãos pré-tribulacionistas, que são aqueles que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eles se baseiam no fato de que existe diferença entre a vinda de Jesus, que eles dizem que é a parousia, que no grego essa palavra significa parousia, que significa manifestação visível da glória de Deus, e o arrebatamento, quer dizer harpazo, que quer dizer sequestro, rapto. Eles dizem assim, que primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, aí vai ter o pessoal que vai ficar aqui na grande tribulação, para ver se ainda se salva, para ter uma segunda chance. Sabe aquela recuperação da escola? Mais ou menos isso. E aí depois, no final da grande tribulação, é que Jesus vem. Ele vai vir só para destruir o anticristo, porque a igreja já vai estar arrebatada. Mas, o que não dá para encaixar na Bíblia é que todas as vezes que a palavra fala sobre a vinda de Jesus, ela também fala do arrebatamento. Então não tem como desvincular os dois episódios. Não tem como dizer que o arrebatamento será num dia e a vinda será no outro. Nós estamos acabando de ler um texto onde o apóstolo Paulo, para que não reste dúvida nenhuma, ele diz acerca da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele nos ares, que é o arrebatamento da igreja. Ficou claro? Amém. Vamos continuar lendo, que agora que o bicho vai pegar. Presta atenção. Espera aí, só um pouquinho, gente, que eu acho que a minha Bíblia deu um... É 2 Tessalonicenses, né? Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamo-nos que não desistais facilmente o vosso modo de pensar e nem vos perturbeis. Que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo aqui, ele já estava prevendo que haveria confusões, tumulto acerca desse assunto. Aí ele vai dizer... não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso que, igreja? A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Não é disso que ele está falando? Amém? Olha o que está dizendo o texto. Porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então presta atenção aqui. Nesse texto está deixando claro que haverá 2 sinais muito evidentes que devem obrigatoriamente acontecer antes da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Quais são esses 2 sinais?
O primeiro deles é a apostasia. E o que significa apostasia? Afastamento da verdadeira fé. Você se desviar do caminho reto do Senhor. Isso é apostasia. Amém? E aí ele fala o segundo sinal logo em seguida. Porque em meio a um ambiente de apostasia, o que vai se manifestar? O anticristo. Gente, isso está só na minha Bíblia ou está na Bíblia de vocês também? Então aqui para nós fica muito claro, que a volta de Jesus não é iminente. O que significa isso? As pessoas acreditam que Jesus pode voltar a qualquer momento. As pessoas pregam e dizem assim: Jesus pode voltar daqui 5 minutos. Jesus pode voltar daqui amanhã cedo. Só se você morrer, no caso. Porque daí para quem morre, já está selada a salvação. Jesus já voltou para ele. Entendeu? Mas no caso de quem está vivo, de acordo com a palavra de Deus, isso é uma doutrina errada. Por quê? Porque para que Jesus venha, o apóstolo Paulo está dizendo que primeiro tem que se manifestar a apostasia. E o anticristo em meio a esse ambiente. Entende? Aí você começa a entender. Por que a gente está vendo tantas coisas no meio daqueles que se dizem de Deus? Ou é só eu que vejo, gente? É muito lobo vestido de pele de cordeiro, sim ou não? É muita coisa absurda que você olha e fala: meu Deus, mas esse povo não é crente. Gente, o que é tudo isso? É sinais de apostasia. E a palavra de Deus está dizendo que essa apostasia, ela vai ficar cada vez mais grave, cada vez mais sério. Cada vez mais você vai olhar para as igrejas e para os líderes que ali estão, e eles estarão com uma aparência que é de Deus, mas não será de Deus. Misericórdia, Jesus. Vamos continuar lendo o texto? Tem mais aqui, gente. Ô, glória. Glória a Jesus. Vai dizer assim, no versículo 4. Vamos continuar lendo o 3, né? Se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aí o verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Gente, olha como que vai ser a manifestação do anticristo, segundo o que a Bíblia está dizendo. Ele vai se opor e vai se levantar contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Sabe o que isso significa? Nós estamos caminhando para isso. Por exemplo, agora, glória a Deus que nós temos liberdade de culto. Sim ou não, gente? Mas chegará um tempo em que isso não será possível, porque será proibido. Nós não poderemos cultuar abertamente o nome do Senhor. Mas isso não é só para quem é de Deus, não, gente. O anticristo, ele vai eliminar todas as religiões do mundo. Porque ele vai querer que todas as religiões se convertam ao culto à própria pessoa dele. E se vocês, pasmem vocês sabiam que na região de Israel já existe um templo sendo erguido,
Ele vai inaugurar, se não me engano, agora em 2023. E nesse templo, o propósito desse templo é unir as 3 maiores religiões do mundo: a cristã, a islã e o judaísmo. Eles vão fazer um templo só e vai ter tipo um rodízio, sabe? As pessoas de todas essas religiões poderão estar ali cultuando o mesmo Deus. Eles vão dizer assim, é o mesmo Deus, não tem diferença. E aí você pode ir lá cultuar. E isso já é um indício do que será possível de acontecer nesses dias. Estão entendendo, gente? Agora, você prestou atenção que no final do versículo ele diz, parecendo ser Deus? Guarde esse versículo. Aí o versículo 5 diz assim, não vos lembrai que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Gente, presta atenção. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para os crentes de Tessalônica, ele vai dizer, gente, vocês não estão lembrados o quanto nós falamos e conversamos sobre este assunto? Aí a gente pega os crentes do dia de hoje e fala assim, não quero saber sobre a volta de Jesus, não. Eu não quero ficar perturbado com essas coisas, eu prefiro falar mais sobre bênção. Eu prefiro mais viver o milagre, ver os anjos batendo as asas. Gente, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu já falei isso com vocês inúmeras vezes, então se lembrem, se recordem de tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Aí no verso 6 ele diz assim, e agora, de tanto a gente falar sobre esse assunto, agora vocês sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então ele será revelado, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Sabe como que Jesus vai destruir Satanás? Tem gente que fala assim, é a guerra do Armagedon. Gente, não vai ter nem guerra. Porque Jesus vai chegar e vai eliminar Satanás como se ele estivesse assoprando uma vela de bolo de aniversário. Esse é o nosso Deus. E aí tem crente que tem medo do diabo. Meu Deus do céu, misericórdia. Então, amados, olha aqui o que esse texto está falando. Está falando, eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que existe algo ou alguém que detém a manifestação do anticristo. Que o mistério da injustiça, ou seja, que as suas operações já acontecem, mas ele ainda não se manifestou. Não é isso que está escrito aí no texto? E aí eu te pergunto uma coisa, quem é esse que detém? Ou o que acontece para que o anticristo ainda não tenha se revelado ao mundo? Você saberia responder essa pergunta? Glória a Deus, aleluia. Gente, presta atenção. Os nossos irmãos pré-tribulacionistas vão dizer que o que detém a manifestação do anticristo é a igreja. Então eles dizem assim, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra. Eu não consigo ler isso em lugar nenhum na Bíblia. Se alguém encontrar, por favor, me avise. Mas eu nunca li isso na Bíblia.
E eu tenho mais de 30 anos de crente. Então, que o Espírito Santo vai sair da terra, é impossível isso acontecer. Porque o Espírito Santo, ele já estava até mesmo antes da criação do mundo, não fala lá? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia! Glória a Deus. Então eles dizem que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus vai sair da terra. Mas isso não tem na Bíblia. Logo então, nós não podemos crer que isso seja uma doutrina eficaz. E o que a gente faz agora? Então, se não é a igreja, então se não é o Espírito, quem é esse que o detém? Gente, o próprio texto está dizendo. Só que falta as pessoas pararem para analisar o que está escrito, parar para pensar um pouquinho. Porque o próprio texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, nós já conversamos sobre esse assunto várias vezes. E vocês sabem que existe um tempo determinado pelo Senhor para que o anticristo se manifeste. Mas quando esse tempo findar, quando o relógio de Deus alinhar com o nosso relógio, então não vai ter mais nada que detenha a manifestação do anticristo. Ele vai manifestar. Não adianta vocês fazer campanha de oração, não adianta vocês fazerem voto, fazer o que for, plantar bananeira, de pendurar no ventilador da igreja. Ele vai manifestar. É isso que o texto está dizendo. Onde que você está vendo isso, pastora? Leia comigo de novo. Versículo 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Aí no versículo 7 ele diz, pois já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém, até que seja afastado, ou seja, até que esse tempo chegue. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Glória a Deus. Pastora, tem base bíblica para isso que você está falando? Tem. Pode passar aí, por favor. Essa palavra afastado que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, ela vem do grego ginomai, e ela significa tornar a existência ou aparecer na história. Guarda isso que é importante. Amém? Aqui está falando, porém a linha pré-tribulacionista interpreta como sendo o arrebatamento da igreja. Será mesmo? Se for desta maneira, presta atenção, se for dessa maneira, então quem serão aqueles que estarão aguardando a vinda do Senhor? Lá no texto de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12. Se a igreja não vai estar mais aqui? Então, quem são aqueles que estão aguardando e apressando a vinda do Senhor? Compreenderam? Amém? Pode passar para o próximo, por favor. Então, onde que a gente vai se basear para entender isso que está aqui, que nós lemos, a respeito desse tempo de Deus? O Senhor tem um relógio, Ele já tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos entender então o que significa esse tempo de Deus na escatologia. Vamos abrir lá em Daniel, no capítulo 12. Abra comigo lá, Daniel, capítulo 12. Olha isso, gente. Acompanha comigo a leitura. Ouvi o homem vestido, versículo 7. Não, vamos ler o versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho,
que estava sobre as águas do rio. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Presta atenção nesta expressão, porque depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Aí, o Daniel fez uma cara de paisagem, igual você está fazendo agora. Ele falou assim: eu ouvi, mas eu não entendi nada. E por isso eu perguntei: Senhor, qual será o fim destas coisas? Tipo, me explica melhor, porque eu não entendi nada. Aí ele continua, versículo 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Vamos abrir um parênteses. Você está lembrado que lá em Apocalipse existe um livro selado com 7 selos? Olha o que nós estamos lendo aqui em Daniel. Que as visões que ele teve, que todas as revelações que Deus entregou para ele se tornou um livro selado. E esse livro selado não era para qualquer momento, é para o tempo do fim. É isso que nós estamos lendo. Aí, olha só o que diz o verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia. Agora, presta atenção nisso aqui, gente. Olha isso. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que coisa maravilhosa. O anjo já estava garantindo para ele que ele ia ressuscitar com os santos. Daniel, dorme. Fica tranquilo. Pode morrer em paz. Porque você vai fazer parte da ressurreição dos santos. Glória a Deus. E aí, a gente lê um texto como esse. É fácil de entender, gente? Não é fácil. Se nem para o Daniel, que era aquele que estava vendo ali, ó, ao vivo e a cores, ele ficou meio confuso, que dirá eu e você? Não é? Mas, glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos revela todas as coisas. Amém? E aqui nesse texto que nós lemos, ele tem algumas expressões muito importantes. Você pode grifar aí na sua Bíblia. Essa parte aí eu vou explicar depois. Mas olha que quando ele fala sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando do que, pastora? Diga assim comigo, 3 anos e meio. Amém? Porque o período da tribulação, amados, é 7 anos. Mas nós não vamos ficar 7 anos sofrendo, não. É só metade. Que a gente vai ser perseguido só. Só. Oh, glória.
Então, amados, os primeiros 3 anos e meio vai estar tocando as trombetas, algumas trombetas, e os selos estarão sendo abertos. E quando o anticristo se manifestar como sendo o anticristo, porque quando ele aparecer, ele não vai aparecer de chifre e rabo, dizendo, uau, eu sou o anticristo, agora eu vou pegar todos vocês, saiam correndo. Não é assim. Ele vai se demonstrar o homem salvador da pátria. Tipo assim, ele vai implantar medidas que aparentemente vai resolver o problema do mundo. Vai todo mundo aplaudir ele. Vai todo mundo falar, uhul, é agora. Gente, aí eu pergunto uma coisa para vocês. Diante da situação política que nós estamos vivendo, você acha que vai ser difícil para o anticristo convencer as pessoas? Vai ser difícil não, galera. Então ele vai aparentar sendo Deus, ele vai aparecer sendo a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Mas na metade da semana, ou na metade dos 7 anos, aí ele vai se manifestar, porque daí chegou o tempo oportuno de Deus para que isso aconteça. Então é por isso que o anjo está falando de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois ele fala de 1290 dias, que é aproximadamente essa mesma quantidade de tempo, de 3 anos e meio. Entenderam essa parte? Agora presta atenção no versículo 11, que ele fala assim, ó, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. O que é o sacrifício contínuo, gente? Daniel, ele viveu no Antigo Testamento, sim ou não? E na cabeça de Daniel, quando falava assim, vamos cultuar ao Senhor, logo ele entendia todos os sacrifícios que eram feitos no templo, no tabernáculo. E existia um sacrifício chamado de contínuo, porque deveria ser sacrificado de manhã e à tarde. E isso era o culto ao Senhor naquela época. Quantos me entenderam? Então o anjo está falando assim para Daniel, Daniel, vai ter um momento que não vai dar para cultuar. O sacrifício contínuo, a adoração ao Deus verdadeiro vai ser tirado. Então até esse tempo, quando o sacrifício contínuo for tirado, até o tempo que vai ser posta a abominação desoladora. Vocês já ouviram essa expressão em alguma outra quinta-feira aqui? Lá em Mateus 24, lembra que Jesus falou? Quem lê Daniel, entenda. O que significa isso, gente? Que o anticristo, ele vai ter... Existem algumas linhas, inclusive, que pregam que ele vai conseguir algo inacreditável. Ele vai conseguir reconstruir o 3º templo lá em Israel. E aí ele vai se assentar naquele templo. Por isso ele vai querer parecer como Deus, né? Mas isso aí é um assunto para outros dias, eu não vou poder aprofundar nisso. Mas é sobre isso que o anjo está falando. Amém? Aí vamos trazer isso para os nossos dias, porque isso era para Daniel conseguir entender. Porque se o anjo falasse para Daniel, Daniel, olha, vai ter uma igreja, geração eleita, que canta lá, ó, geração. Daniel ia olhar e falar, hã? Aí que eu não vou entender. Então, para Daniel entender, ele falou do sacrifício contínuo. Amém? Mas vamos trazer isso então para a nossa realidade? Olha o que diz lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aleluia! Então o culto, amados, não é só quando a gente está reunido aqui na igreja, não. É quando você está lá na sua casa e você decide viver uma vida piedosa e santa.
Lembra de Pedro que falou que esse procedimento vai apressar a vinda do Senhor? Percebe que tudo está ligado? Glória a Deus. Então, quando nós lemos lá que o sacrifício contínuo vai ser tirado, significa dizer então que nós teremos muita dificuldade de adorar a Deus. Você não vai conseguir ser como é hoje, lá no seu trabalho, falar que você serve Jesus. Vai ser difícil, porém não vai ser impossível. Amém? Glória a Deus. Então esse sacrifício contínuo está falando do culto racional hoje que nós temos em Deus, em oferecer os nossos corpos como um sacrifício contínuo, vivo e santo. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Pode passar para o outro. Ah, tá. Volta lá só um pouquinho, só para eu concluir. Então, amados, olha ali, a palavra for tirado significa abolido. Gente, olha que incrível isso. Quando o sacrifício for tirado, que significa em hebraico desviar-se ou afastar-se. Lembra da apostasia? Lembra da apostasia? Lembra? Daniel já estava prevendo isso. Que haveria apostasia da igreja dos últimos dias. Diga assim comigo, misericórdia. Pode passar para o próximo. E aí, o que nós concluímos então? Que o que detém o anticristo para que ele ainda não se manifeste é um tempo determinado para a apostasia da igreja na terra. Então, quando a igreja entrar num alto grau de apostasia, chegou o tempo determinado, o tempo oportuno. E aí, quando esse tempo se cumprir, é o momento oportuno da sua manifestação. A profecia de Daniel para os tempos determinados. Agora, presta atenção nisso, gente. Pode passar, Daniel 2. Abre lá comigo, Daniel 2. Eu não vou ler tudo, porque a gente não vai ter tempo para isso. Eu só vou contar a história para vocês. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, certa noite ele ficou perturbado. E quando ele acordou no outro dia, ele acordou no 12. Sabe aquele dia que seu patrão entra e fica todo mundo assim, o que aconteceu? Meu Deus! Sabe? Foi desse jeito com Nabucodonosor. A hora que ele entrou na sala do trono, os povos já falaram, vixe, essa noite o rei não dormiu bem, não. E aí ele mandou chamar os magos, os intérpretes, os astrólogos, os sábios de toda a Babilônia. E ele falou assim, olha, eu pago vocês para isso. Vocês comem do melhor dessa terra para isso. Eu quero que vocês interpretem o sonho que eu tive essa noite. Eu estou perturbadíssimo com esse sonho. Aí esse povo falou assim, tudo bem, rei, então nos conta o sonho. Nós vamos te dar a interpretação. Ele falou, contar o sonho? Negativo. Vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei. Porque aí eu vou acreditar que a interpretação é verdadeira. Senão eu não acredito, não. Meu Deus. Aí o povo ficou lá, trabalharam e começaram a invocar os deuses. E fazia sacrifício, trabalho, oferenda, tudo. E nada. Chegou no final do dia, Nabucodonosor já estava com muita raiva. Ele mandou chamar todo mundo e falou, eu vou cortar a cabeça de todos os sábios da Babilônia. Vocês não prestam para nada. Só que tem um detalhe, gente. Daniel também fazia parte desse grupo de sábios da Babilônia. Porém, ele ainda não sabia de todas essas coisas que estavam acontecendo ali. Quando ele ficou sabendo, ele pediu um dia. Ele falou com o general lá, o comandante. Falou, pede para o rei me dar só um dia. E eu vou trazer a interpretação desse sonho. Você já imaginou, gente, a vida de todo mundo na mão de Daniel? Aí Daniel foi lá no grupo dos amigos.
Gente, vigília hoje à noite, ninguém dorme. Vamos orar. Vocês não estão entendendo? E eles passaram a madrugada inteira orando. Até que quando chegou o amanhecer, o Senhor Deus já tinha dado a interpretação para Daniel. Aí Daniel, gente, olha o que Deus faz. Daniel chega lá na sala do trono. Todo, né? Aí ele fala, fica sabendo, ó rei, que existe um Deus que revela mistérios. E eu não vou só te dar a interpretação e nem dizer o que você sonhou. Eu vou te dizer o que você estava pensando antes de você deitar a cabeça no travesseiro. Meu Deus! Aí ele começa o discurso dele. O senhor rei estava pensando o que haveria de ser depois que o teu reino passasse. O que poderia acontecer nos futuros? Depois que você não estivesse mais aqui, como que seria o futuro do teu reino? E por isso Deus te deu esse sonho. Aí ele começou. Sonhou com uma estátua, a cabeça de ouro, o peitoral de prata, os lombos de bronze, as pernas de ferro, os pés misturados, ferro com barro, até que de repente uma pedra sem auxílio de mão se desprendeu, bateu no pé da estátua, esmigalhou tudo e se tornou um grande monte. E o rei ficou assim, hã? Como assim, Daniel? Gente, vamos ler lá, Daniel capítulo 2. Só para eu te mostrar algumas coisas muito interessantes. Aí, a partir do versículo 36, ele vai dar a interpretação. Presta atenção. Este é o sonho, também é a interpretação dele. Diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder e a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo, as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em partes de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora presta atenção no versículo 44. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Oh, glória a Deus! Amados, esse texto é um texto fortíssimo, sabe por quê? É um texto onde o Senhor Deus traz uma revelação da história dos reinos deste mundo.
Coisas que nem tinham acontecido ainda. Deus revelou para Daniel como que seria. Sabe o que eu entendo com isso? Que a história da humanidade está no governo de Deus. Ele tem toda a história da humanidade nas suas mãos. E nada e nem ninguém pode alterar isso. Então nós não precisamos ficar com medo ao ouvirmos dizer que a igreja estará aqui na tribulação, porque se assim Ele o quer, Ele vai nos sustentar. Amém? Glória a Deus. Então, pode voltar lá para o primeiro slide da estátua. O primeiro, isso. Então essa foi a estátua que Nabucodonosor sonhou com ela. E essa estátua estava contando a história dos reinos até o tempo do fim. Como assim, pastora? Olha lá, pode passar. A cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. Ele mesmo disse: a cabeça de ouro és tu, ó rei, que é o reino da Babilônia. Um reino muito poderoso. Porém, depois dele se levantou um outro reino, que é o peitoral de prata, que é o reino Medo-Persa, que invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia, conquistou a Babilônia, e eles passaram a ter todo o governo e domínio da Babilônia. Por isso que fala de dois braços, né? Porque seriam dois reinos se unindo para destruir o reino da Babilônia. Depois, os lombos de bronze é o reino da Grécia. Foi o reino que surgiu depois o reino que conquistou. E aí as pernas de ferro representa o reino de Roma, porque foi o reino que começou a utilizar o ferro nas suas guerras. Eles tinham habilidade em fazer armas de ferro, né? Construíram estradas. Eles eram um exército muito forte, o reino de Roma. E você parou para pensar por que está em duas pernas? Porque no início existia o reino ocidental e o reino oriental de Roma, né? Se você estudar na história, você vai descobrir isso. Ok, então isso significa, presta atenção que eu vou encerrar agora. Isso significa que nós já passamos todos esses reinos. Aonde que nós estamos, gente? Diga assim comigo, nos pés da estátua. Isso. Que é o último reino. E os pés da estátua é ferro misturado com barro, que é o último reino sobre a terra. Por quê? Porque vai ser o reinado da besta, do anticristo. Porque ele fará aliança com muitos. Lembra que nós lemos aqui? Que eles estarão misturados através do casamento, das alianças que eles farão. Certo? Então nós estamos vivendo esses dias aqui dos pés da estátua. E você acha que é por um acaso que nós estamos aqui nos pés? Não. Os pés têm quantos dedos, gente? Quantos dedos? Quando nós lemos aqui, ó, nos dias desses reis, são esses 10 reis que se levantarão para promover o governo do anticristo. Aí você entende o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 13, que fala que a besta que vai surgir do mar, ela tem 10 chifres, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. São esses 10 reis que vão promover, que vão fazer o anticristo se manifestar com o seu poder. Mas, pode passar, ó, pega aquele slide lá que a pedra tá, isso, é esse daí. E aí, gente, a pedra sem o auxílio de mãos é o quê? É a vinda de Jesus, amém?
E essa vinda abalará e esmiuçará todos os reinos que já existiram até aquele dia, mostrando para todos que os reinos deste mundo não são absolutamente nada. Serão esmigalhados, esmiuçados, reduzidos a pó. Aleluia! E o que vai se tornar? Um grande monte que vai encher a terra. E esse reino não terá fim. É o governo de Cristo sobre toda a terra. Esse reino não será passado a um outro povo, porque será um reino eterno. Ficou fácil entender Daniel agora? Ficou fácil, gente? Aí, na próxima quinta-feira, nós vamos falar da visão que ele teve dos 4 animais. Para você entender Apocalipse 13. Porque nós vamos desvendar quem é a besta. Tem gente que fica meio besta, né, quando lê aqueles negócios. Amém, gente? O fato é que o nosso Senhor e Deus, Ele tem tudo, todo o controle nas suas mãos. E Ele já está com o tempo determinado para todas as coisas. Então você não precisa ficar ansioso, ficar preocupado, ficar, e agora, e agora? Não, descansa, confia nesse Deus que tem se revelado a você, como Jeová Jirê, como teu Pai que tem te guardado, te protegido, te livrado da mão do inimigo. Amém? Descansa nele. Para de ficar acordando de madrugada com palpitação no coração. Ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando acontecer isso com você, faz igual eu esses dias. Aconteceu isso comigo. Eu ajoelhei na cama, menino do céu. Eu falei, eu só saio daqui a hora que eu tiver com sono. Fiquei lá, orei. E o cão mizenguento saiu. Oh, glória, gente. Amém? Vamos orar então? Aleluia, glória a Deus. Percebe que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas? Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Como é bom saber que a nossa vida está em tuas mãos. Nós não precisamos temer mal algum. Nós só precisamos conhecer o tempo e as estações. Porque como nós lemos aqui na tua palavra, os sábios entenderão todas as coisas. Os sábios não ficarão confundidos. Mas eles irão descansar na tua promessa, que diz que o Senhor guarda o teu povo e a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por ter dado a Daniel todas essas revelações. O Senhor mostra na tua palavra o quanto ela é confiável. Porque muito antes de todos esses reinos se manifestarem, o Senhor já tinha revelado cada um deles. Então nós podemos ver que a tua palavra, ela é real. E ela vai acontecer. Tudo aquilo que está determinado para o seu próprio tempo vai acontecer. E nós queremos nos firmar em ti, Jesus. Prepara o nosso coração para esses dias. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluia.